Fala amigos do canal Mundo do Autoconhecimento, tudo bem? Eduardo Almeida de volta com vocês num tema muito relevante para os nossos dias atuais. Será que você está sendo manipulado? Será que a sua forma de pensar realmente é livre? Você sempre acredita, as pessoas acreditam que sabem o que estão pensando, que não estão sendo manipuladas, que elas na verdade são os agentes da construção da sua cognição, da sua forma de ver o mundo. Mas será que isso não é verdade? Então hoje eu quero trabalhar com vocês um tema bastante polêmico chamado imunização cognitiva. No começo dos anos 60, Leon Festinger, um importante psicólogo cognitivo americano, começou a estudar comunidades que tinham comportamentos chamados não lógicos, que ele chamou de dissonância cognitiva. E o que é um comportamento não lógico? Ele pegou uma comunidade, por exemplo, que acreditava em um determinado guru que disse que o mundo iria acabar. E que se as pessoas dessem tudo para a igreja, para aquela comunidade, elas iriam para o paraíso após o fim do mundo. Só que, como se percebeu, o mundo não acabou mesmo depois da data programada. E muitos colegas cientistas do Leon acreditavam então que aquelas pessoas, porque viram a fraude, passariam a não acreditar mais no pretenso guru. Só que a grande verdade é que Leon falou, se a dissonância cognitiva for uma teoria válida, essas pessoas vão se tornar ainda mais fiéis ao guru. E isso não parecia muito lógico, a evidência mostra que eles foram fraudados. E não deu outra, logo após o período dessa experiência chamada Oak Island, foi percebido que os fiéis estavam ainda mais fiéis. E aí você se pergunta, mas como é possível que eles se tornaram mais fiéis tendo sido claramente enganados? Porque na cabeça deles, eles salvaram o mundo. O mundo não acabou justamente porque eles deram tudo que tinham para o pastor e com isso eles conseguiram reverter a sentença do final do mundo. E é muito engraçado quando a gente parar para pensar que essas pessoas agem assim nesse conceito chamado dissonância cognitiva. Ou seja, o que acontece? Na minha cabeça eu não consigo me sentir que eu estou sendo lesado por uma ideia, por uma ideologia ou por pessoas. Então existem duas possibilidades. Ou eu vou aceitar que há uma lesão aqui, que aquelas ideias não são exatamente 100% coerentes e vou começar a me distanciar daquele processo, ou para não ter que lidar com a realidade, com a dor de ser enganado, eu vou encontrar justificativas plausíveis para acreditar que não, eu não estou sendo enganado e na verdade existem outras questões que antes você não entendia e que agora eu entendo. Ou seja, a pessoa que recebe um processo chamado imunização cognitiva, sobre o qual vamos falar, ela não consegue lidar com as dissonâncias entre a realidade e as teorias que ela acredita. Ela vai adequar a realidade e as teorias àquilo que ela já escolheu acreditar. Leon percebeu então algo muito curioso. Nem todas as pessoas, na verdade a grande maioria delas, vê a realidade e forma suas crenças a partir do que o mundo nos mostra. A maior parte delas, como acontece por exemplo na Terra plana, escolhe aquilo que quer acreditar porque tem necessidades psicológicas que justificam essa necessidade de crença por algo mais profundo e passam então a ser imunes à lógica, à cognição, àquilo que é racional. E nós vemos isso o tempo todo na parte ideológica, na parte religiosa, em muitos ambientes em que as pessoas escolhem crenças que não são lógicas. E por quê? Porque precisam se sentir parte de um grupo especial, um grupo que viu algo que os outros não viram, um grupo que foi iniciado, que está acima dos erros dos réis mortais. Se a gente para pensar sobre imunização cognitiva, certamente você deve ter vivenciado, tomara que não seja seu caso, pessoas na sua família que acabaram se afastando de parentes, da própria família, por questões religiosas ou políticas. No fundo, tudo isso tem a ver com uma coisa chamada doutrina ou ismo, que vou fazer um vídeo sobre os ismos, as doutrinas e como elas agem na sua cabeça. Mas, se você quer saber se você vem sendo manipulado pela mídia, pela política, pelas ideologias ou pela religião, é bastante simples. É muito importante dizer que eu não estou dizendo que toda religião e toda ideologia ela é perversa por natureza. As ideologias, as religiões, elas têm um objetivo muito importante, muito nobre a priori, que é levar para o ser humano uma conduta ética dentro de conceitos que, em tese, buscam o bem comum. Toda pessoa que está ligada a uma ideologia política, religiosa, filosófica, como por exemplo o veganismo, é um exemplo de uma ideologia. As pessoas que acreditam que não fazer mal aos animais é uma atitude muito nobre e muito importante para o bem da humanidade e para o bem dos animais. Então existe por trás de toda ideologia um sentido nobre, uma intenção positiva. O problema é que muitas vezes nas ideologias nós ficamos presos a conceitos e passamos a estar alienados. Com a doutrina vem a doutrinação, que é justamente aqui que você acaba se tornando refém desse processo de alienação ou de
Imunização cognitiva. Então, o que é imunização cognitiva? Essa teoria ela vem sendo destacada para mostrar que existe um processo para imunizar, ou seja, o que é imunizar? Quando você está imune a um vírus, o que acontece? Aquele vírus não consegue atingir você. E nesse caso, a imunização é a cognição, a lógica, aquilo que é racional e lógico. Uma pessoa que emocionalmente sofreu imunização cognitiva, diferente da lavagem cerebral, porque a lavagem cerebral implica em estresse, sono, tortura, uma série de coisas que são feitas para fazer uma lavagem cerebral como a conhecemos numa pessoa, e que a imunização cognitiva não tem isso. Então quando você diz, fulano sofreu lavagem cerebral, não foi lavagem cerebral, mas foi imunização cognitiva, a menos que de fato ela tenha sido torturada, submetida à falta de sono e uma série de processos que são sim usados muitas vezes em países repressores para transformar a mente de uma pessoa. Mas de uma forma geral, todos nós podemos sofrer imunização cognitiva. E quais são os passos para você saber se você foi imunizado, se você foi manipulado para pensar de uma maneira muito restrita? Então vou apresentar para vocês as 6 etapas da imunização cognitiva e você vai checando para ver se isso aconteceu na sua vida. Fase 1, isolamento. Sabe quando você vai naquela comunidade, seja religiosa, seja filosófica, seja de práticas espirituais, yoga, ou que você vai à comunidade de alimentação, comunidade política, que as pessoas começam a isolar você? Só ande com a gente, venha passar o Natal com a gente, venha passar o Ano Novo com a gente, se afaste da sua família porque eles não pensam igual a gente. Então a primeira fase da imunização cognitiva é quando você cerca a pessoa por um grupo de pessoas que pensa absolutamente igual, porque isso reforça aquele sistema de crença e faz com que você sinta parte de uma panelinha maravilhosa, que nós vimos a verdade, nós somos únicos e exclusivos, e aqui no meu grupo, é engraçado que a gente vê isso nas igrejas também, que assim, não é nem quem é cristão, por exemplo, que viu a verdade, é na nossa igreja, só nossa viu, só nós vamos para o céu, aquela outra igreja ali do lado já não vai para o mesmo céu, ou se for, não vai ter os mesmos galardões, um termo muito interessante do cristianismo, que é quando chegar lá, o meu céu vai ser melhor que o seu. Então, porque você veio para a minha igreja. Então, toda vez que você começa a viver um grupo fechado e seleto, no qual você se separa, você é separado da família, você é separado das pessoas que pensam diferente. Não ande com eles porque eles pensam diferente. Então, você sofreu a primeira etapa da imunização cognitiva, que é o isolamento. Segunda fase chama-se redução da exposição. Aí, se você só está andando na minha comunidade, agora eu vou querer que você faça uma coisa específica. Só leia o nosso livro, só ouça as nossas músicas, só fale com pessoas que pensam e ouvem e dizem as coisas que nós queremos e sancionamos. Então a primeira parte é o convívio, a comunidade. A segunda parte são as ideias. Você não vai mais ler filosofia, você não vai mais ler qualquer coisa que seja contrária ou que te ensine a pensar, contrário daquele dogma, daquele padrão estabelecido. Então a gente começa a perceber que estamos seguindo o segundo passo da imunização cognitiva quando a gente só começa a ler aquilo que foi sancionado por um determinado tipo de política, de doutrina. Na União Soviética, por exemplo, na Alemanha nazista, era sancionado o que se podia ler. Por isso que tinha as grandes queimas, purgas de livros. Se queima esse livro, porque esse livro não condiz com o nazismo, por exemplo. Se não diz, temos que queimar. Na Idade Média, Aristóteles foi queimado, algumas obras dele, porque não condiziam com o que se queria que se pensasse. Então, quando a gente começa a se afastar do livre pensar e começa a restringir aquilo que a gente ouve, só esse tipo de música você pode ouvir, só esse tipo de palestra você pode ver, você está sofrendo imunização cognitiva, porque estamos reduzindo a tua capacidade analítica e crítica. Você vai pensar só a partir daquilo que foi sancionado por um determinado grupo. A terceira fase é chamada ancoragem emocional, que é aquele sentimento de que se você não seguir o que eu estou te falando, algo muito ruim vai acontecer com você. Olha, se você não fizer isso aqui, você vai ter problema, porque eles lá fora não sabem, mas eles estão lascados. Só você que viu aqui a verdade é que vai ter todos os benefícios dessa verdade. Então, se você não seguir, tudo bem, você pode escolher não fazer o que eu estou te falando, mas o risco é teu. Você sabe que quem não seguiu se lascou, né? Porque as pessoas que não têm a capacidade de enxergar o que nós enxergamos, essas pessoas são os coitados. Eles não são iluminados como a gente, só nós vimos a verdade. Então, se você quiser, por tua conta e risco, não seguir o que a gente fala, tudo bem, mas você sabe que você vai se lascar. Então, você percebe essa ancoragem emocional, o sentimento de que você pode escolher.
Mas se você não escolher aquilo que eu estou dizendo para você, então você vai ter problemas. Então a terceira fase, ela dá uma forte ancoragem emocional da sua escolha. Ela traz a ideia de que você, não é que você não possa ter outra, não, você pode, você tem liberdade, mas não é bom, porque se você for para lá não é tão legal quanto aqui. Então você tem que escolher com sabedoria, de preferência aqui. Então começa a ter uma manipulação emocional que diz que as pessoas que escolhem aquilo que nós escolhemos, que é o certo, são as detentoras do saber, da verdade, e existe o mundo dos ignorantes, que são aqueles que não seguem o que a gente está seguindo. Mas se você quiser ser um ignorante, tudo bem, vai para lá. Você percebe? Na verdade, não te dá uma opção, ela dá uma falsa opção que mostra para você que se você for uma pessoa inteligente, capaz, sensível, você vai pensar como nós pensamos. Essa é a terceira fase e ela é muito sutil porque ela cria um sentimento de sim, eu faço parte da verdade, lá fora está o mundo dos ignorantes. A quarta fase é uma fase muito interessante que é chamada de combate aos antagonistas, que é aquela questão justamente de a gente separar o mundo, que é o pensamento maniqueísta, que eu vou falar sobre isso também num vídeo, que é o maniqueísmo, eles contra nós. Essa é uma fase muito característica e a gente vê muito na sociedade e se polarizou e houve uma resposta tão extremada que no começo foi a esquerda combatendo eles, aqueles caras, hoje a gente vê a direita fazendo a mesma coisa. Portanto, a gente criou um mundo hoje onde tem eles e nós, eles os ignorantes, eles que têm que ser combatidos, eles que são fascistas, nós nunca somos fascistas. Nós estamos atacando você, agredindo você, fazendo você passar vergonha para calar a boca, mas nós não somos fascistas, eles é que são. Nós somos a favor da liberdade de expressão. Essa quarta fase ela começa por meio da agressão e por tornar ridículo aquele que é o seu opositor. Na verdade, tanto Hitler quanto Stalin falavam, no caso Lenin falava, que você tinha que acusar seus inimigos de fazerem aquilo que você fazia, tornando eles ridículos, dignos de riso. Você tinha que agredi-los física, verbal e emocionalmente, usando um processo chamado falácia ad hominem, que é, já que eu não posso combater as suas ideias, porque suas ideias são bem estruturadas, eu vou atacar você. Nessa quarta fase eu começo a atacar a pessoa de quem pensa diferente, não as ideias. Porque as ideias, é claro, vai dar mais trabalho, elas têm uma certa lógica. Então eu vou atacar a pessoa, desqualificar a pessoa. E aí você começa a tratar eles, os inimigos, os errados, e nós, os certos, os esclarecidos. Aqui começa uma fase no qual você começa a combater por uma causa, e aqui você já está bastante imunizado e já está com bastante dificuldade de ver a realidade como ela é, para além dos certos e dos errados. E aí chegamos na quinta fase, que é o famoso mantra. O que é um mantra? A repetição. Então toda vez que você vê direita e esquerda usando aqueles conceitos, não vai ter golpe, porque fulano é o cara, isso é mantra. E o mantra, ele reforça a crença. Até agora, nesse momento, esse fica em casa. Esses dias eu estava correndo na rua, de máscara, correndo, e as pessoas passavam de carro por mim e falavam, vai pra casa, seu idiota! Me agrediam verbalmente porque eu estava correndo na rua. Porque o fique em casa virou um mantra de alienação, de imunização cognitiva. Fique em casa, será que essa é a resposta para tudo? Ou será que nós temos que interpretar isso com alguma inteligência? Então, quando a gente começa a usar mantras que são absolutos e que se referem a 100% da verdade, a gente parou de conversar, a gente parou de dialogar, a gente parou de pensar e a gente está imunizado. A sexta fase, ela não está na teoria como um todo, na origem da teoria, mas eu incluí essa fase porque é quando eu digo que aconteceu a imunização. Aí você perdeu sua identidade. Você não sabe mais o que você pensa, o que você acredita. A tua identidade enquanto indivíduo foi tomada. Agora você se tornou um ânima grupo, ou seja, a tua mentalidade, a tua alma é do grupo. Você só sabe pensar segundo a coletividade. Você não tem mais autonomia e isenção para ter as próprias ideias. Na última fase, a fase mais imunizada, a pessoa perde completamente o sentimento daquilo que a diferencia, aquilo que a torna única. E aí vem uma pergunta para você, para nós concluirmos o nosso vídeo. Vendo essas 6 fases, em que fase você está? Você vem sendo manipulado pela mídia, pelos partidos políticos, você vem sendo manipulado por religião, por doutrinas? Como é que está a sua vida? Você sente que você ainda se mantém com identidade própria, você tem capacidade analítica de pensar? Infelizmente, muitos jovens que se sentem muito livres, na verdade, estão apenas sendo manipulados por sistemas doutrinários que fazem eles repetirem mantras que grupos estão usando esse povo como massa de manobra. Se você quer ter realmente liberdade, aprenda a pensar, aprenda a questionar e mantenha um elevado sentido de isenção. Será que as ideias que estão na sua cabeça hoje são suas ou são um grupo que fez você pensar dessa forma?
Se você gostou desse conteúdo, achar relevante, tem muita gente que precisa ouvir esse vídeo e começar a entender como tem sido manipulada pela mídia, por sistemas doutrinários, para poder, assim, muitas vezes, você quer se manter numa religião, numa doutrina, não tem problema, mas se mantenha com isenção. Todas elas têm coisas boas. O problema é quando elas começam a manipular você. Então, se você gostou desse conteúdo, dá teu like, faça teu comentário aqui embaixo, compartilhe ele, porque nós precisamos preparar os jovens e os adultos a terem mais autonomia, porque somente assim a gente vai construir um mundo onde o ódio não é a base das relações, onde a gente consegue discutir de uma maneira inteligente, construindo, por meio da dialética, da inteligência emocional, um mundo melhor, por meio de pessoas melhores. Espero que você tenha gostado e que você perceba que é muito fácil manipular pessoas que não sabem o que são e o que pensam.